Olá, está começando o programa Concerto de Ideias. Pretendemos orquestrar uma verdadeira sinfonia de conceitos, discussões e reflexões de temas muito interessantes e que normalmente não são conversados aqui na TV. Além desse encontro de hoje, temos outros horários alternativos para você acompanhar as nossas conversas e também participar pelas redes sociais. Você pode interagir com a gente, acompanhar mais detalhes do programa e dos assuntos que discutiremos aqui. Então, não perca a conexão com a gente. Hoje o nosso tema é muito curioso. Será que a religião, seja ela qual for, pode ser consumida como um produto qualquer? De onde surgiu esse conceito de religião e consumo? Qual o papel das mídias e da tecnologia nesse contexto de consumo? Você será sempre o nosso convidado mais que especial. E veja agora quem vai se juntar a nós aqui nessa conversa. Muito obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos. A religião com novos significados, os meios eletrônicos e todos os seus aparatos utilizados como instrumentos para alcançar mais fiéis. A tendência religiosa atual repete um discurso que interessa ao homem moderno e procura suprir suas carências, criando vínculos, procurando aliar o digital e o espiritual. E o resultado, a fé sendo consumida como produto de mercado. A nossa equipe elaborou uma reportagem sobre este tema para colaborar com a nossa discussão. De acordo com o dicionário, religião é serviço ou culto a Deus expresso por meio de ritos, preces e observância do que se considera mandamento divino. O Brasil é um país onde existe grande diversidade de religiões. O último censo demográfico realizado pelo IBGE afirma que 87% da população brasileira é cristã, sendo 64% católicos e 22% protestantes, ou seja, evangélicos tradicionais ou pentecostais. O censo mostra que nestes 10 anos de pesquisa, o número de cristãos aumentou. O crescimento do número de fiéis nas igrejas aquece um mercado muito específico. Os produtos religiosos estão cada vez mais presentes na vida de pessoas que procuram estar próximas do que acreditam. Existe uma infinidade de estabelecimentos comerciais especializados nestes produtos, como livrarias, lojas de roupas e de objetos usados em rituais, sem falar das infinitas bíblias diversificadas para gosto do cliente. Em 2012, foram comercializados cerca de 18 milhões de CDs e 6,7 milhões de DVDs. Já em 2014, o mercado evangélico movimentou cerca de 1,5 bilhões de reais. Os DVDs e CDs mais vendidos geralmente são para o público infantil. Os filmes de cunho religioso também não ficaram atrás. Só no ano passado foram lançadas 3 grandes produções, como Noé, Êxodo e a série A Bíblia. Será que existe uma explicação racional para esse comportamento de compra de mercadorias religiosas? Com o avanço da tecnologia, surgiram outras formas de consumo? E o que será que esse comportamento esconde e revela? A gente vai procurar aí ao longo da nossa conversa responder a essas perguntas, mas a gente pode começar falando que nesse contexto de divulgação da fé, os meios de comunicação, os meios eletrônicos, se tornaram assim instrumentos essenciais, professor, para conquistar esses fiéis? Acredito, na verdade, não só que se tornou um instrumento necessário e imperativo, mas sobretudo das religiões, mas sobretudo para toda a sociedade. Né? Hoje pode-se dizer que a sociedade ela está mergulhada num conceito que o professor Muniz Sodré chama de bios midiático, usando, portanto, se referindo a um conceito aristotélico dos bios, do bios físico, do bios intelectual e do bios espiritual. Muniz Sodré diz que hoje nós estamos vivendo o bios midiático, ou seja, a mídia passa a ser a referência e a razão de ser do ser humano de estar no mundo. E nesse sentido não há como sobreviver, como navegar, como interagir no mundo social, como se integrar a esse mundo social sem estar de uso dos dispositivos disponíveis para isso. Para isso. Professor Rodrigo, a gente pode falar que acaba surgindo aí uma interdependência, então, entre as pessoas ou os fiéis e esses meios eletrônicos, esses dispositivos?
É interessante, Betina, que o ser humano, eu acho que desde a sua criação, desde que nós surgimos na Terra, é um ser social, é um ser simbólico por natureza. Nós precisamos de algo além de nós mesmos para nos dar sentido, certo? A religião, ela sempre desempenhou esse papel. Ela sempre foi, desde do homem da caverna ali, você pode olhar ele, os desenhos de funerais, ou seja, isso é um ritual, mostrando que a morte ali não era o fim, que havia esperança, que tinha um ritual. Passando-se todos esses anos e chegando até hoje, nós temos uma prevalência da mídia. A mídia agora parece que realmente substitui a religião. Então, antigamente eu precisava de ter sentido na minha vida, o que eu ia fazer? Eu ia para o padre, eu na paróquia, na Idade Média, eu ia depois na Reforma Protestante. Hoje parece que eu vou para a mídia. Eu não sei quem eu sou. Vou para a internet, eu vou para a televisão. Se eu não sei quem eu sou, para onde que eu ia antes? Eu ia na Bíblia, eu lia ali, eu ia na igreja, eu ouvia um sermão. Eu tinha uma outra referência. Eu tinha uma referência que eu dizia transcendente, uma referência que eu falava que era de algo além de mim mesmo. Sim. A mídia também é algo além de mim mesmo, só que o Deus muda. Agora o Deus é o esportista, o jogador de futebol, ele corta o cabelo, eu falo, puxa, que cabelo legal, quero ter igual a ele. É uma espécie de ídolo. Ele vira um ídolo. Assim como nós tínhamos vários ídolos religiosos, agora eu tenho ídolos midiáticos, que é o que o professor falou do bias midiático, né? Sim. É a mídia agora articulando esse simbolismo que nós precisamos como seres humanos. E onde que surge essa ideia de consumo, mídia e religião? Onde que esses três elementos se cruzam? Como que a gente pode visualizar isso? Bom, nós podemos pensar que nós chamamos hoje a nossa sociedade de sociedade de consumo. É uma expressão que a sociologia já consagrou para entender e nomear essa sociedade. Essa sociedade, ela é decorrência do desenvolvimento do capitalismo avançado, ou seja, o capitalismo do pós-Segunda Guerra Mundial. Diante dos imperativos econômicos, diante da nova morfologia econômica. Pode-se dizer que a sociedade de consumo está caracterizada em 4 pontos. O primeiro ponto é que na sociedade de consumo, este capitalismo, há uma transição da sociedade, uma sociedade da escassez para uma sociedade da abundância. Sim. O que isso significa? Significa que, se antes existia pouca oferta e muita procura, muita demanda, agora inverteu-se essa equação. Há muita oferta e uma demanda menor. O que obriga as empresas a recorrer a estratégias publicitárias e de marketing para conseguir transformar, não só atender à necessidade, mas agora ao desejo. A gente percebe uma inversão de valores, né? Exato. A segunda característica é que, diante dessa nova engrenagem dromocrática, né, muito veloz, da velocidade de produção, a indústria trabalha no conceito da obsolescência. O que é obsolescência? Os objetos, tanto materiais como simbólicos, eles perdem a sua validade social rapidamente. Mesmo que ele ainda tivesse prazo de validade, exato, né? Mesmo que eles ainda sejam úteis. Eu tenho na minha casa disquetes, mas os disquetes se tornaram obsoletos. Não porque eles quebraram. Tem gente que está nos acompanhando, o professor nem sabe mais o que é um disquete, exato, né? Mas eles funcionam, mas eles perderam a sua função. O terceiro elemento é que o consumo passa a ser um elemento de interação e de integração social. Ou seja, o consumo deixa de ser simplesmente algo que eu preciso para satisfazer as minhas necessidades. Eu consumo para existir, consumo logo existo. É pelo consumo que eu apareço, é pelo consumo que eu me torno um ser social, é pelo consumo que eu me incluo num grupo. Então eu preciso exibir aquela marca para conseguir interagir socialmente. A religião entra nesse contexto, professor? Ela entra nesse contexto, na medida. E só para concluir, o quarto ponto é que essa onda avassaladora de consumo, ela gera também uma doença, que é o consumismo compulsivo. Que acaba se tornando uma histeria coletiva. A gente tende a analisar e a falar sobre religião como se ela fosse algo separado, né, professor Rodrigo? Mas, na verdade, ela está inserida e a gente passa a consumi-la dessa forma, como o professor Jorge acabou de falar. Perfeito. O que acontece? Hoje eu ouço o CD do cantor X, que é gospel. Ele é legal, eu vou no show dele também, eu compro o ingresso, estou lá no show. Amanhã ele já não é mais a última novidade dentro da minha igreja. Aí chego na minha igreja, lá no sábado e no domingo, a pessoa fala, você já ouviu o CD tal do fulano?
Não, ainda estava no ciclano. Pronto, aí eu tenho que me atualizar, tenho que comprar mais uma questão. E eu passo a consumir. Eu passo a consumir. Eu vou na igreja agora em busca de um programa, não mais de um sentido de vida. O consumo que eu tenho é do programa, é da igreja em si. A igreja agora não é mais a religião, como religare, ela me religando a Deus. Sim. Então, por que eu vou na igreja? Antigamente eu iria para estar mais perto de Deus, estou afastado, quero agora encontrar com Deus. Agora não, agora estou consumindo Deus, estou consumindo religião. Então, através de um programa, o que acontece muitas vezes? Quem vai pregar hoje aí na sua igreja? Ah, o pastor fala, não gosta. Não é mais a mensagem, não é mais a conexão com Deus que importa, e sim com quem está na frente levando a mensagem, quem vai cantar, com o cantor quem que vai cantar. Isso mesmo. Então eu estou substituindo isso pelos ídolos. E eu passo a consumir esses ídolos de uma certa maneira, né? Nossa, a gente pode levar muito tempo falando sobre isso, mas a gente tem que fazer um intervalo rapidinho aqui e a gente volta daqui a pouquinho para ampliar essa conversa e você não pode sair daí. Até já! Estamos de volta com o programa Concerto de Ideias, falando diretamente da biblioteca do Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, UNASP, onde está montado o cenário do nosso programa. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Os endereços estão aparecendo aí no seu vídeo. O programa Concerto de Ideias será produzido e gravado aqui no UNASP e contará sempre com a dedicação de alunos dos cursos de jornalismo, rádio, TV e publicidade e propaganda do campus. Conosco aqui no estúdio, participando dessa conversa, o professor Jorge Miklos, que é doutor em comunicação social pela PUC de São Paulo. E também está conosco o professor Rodrigo Folles, que é doutorando em ciência da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. A gente conversou aí no primeiro bloco um pouquinho sobre essa relação entre mídia, consumo e religião. Como que esses três elementos se cruzam? De que forma que a gente consegue ou acaba consumindo a religião? Quais são os aspectos que nos levam a essa prática, né, que tem sido uma constante nos dias de hoje? Você vai acompanhar agora uma pesquisa que foi realizada sobre esse assunto e a gente volta daqui a pouquinho para conversar mais um pouco. Professor Luiz Henrique, obrigado por estar aqui conosco. Tudo bem, Maureen? Professor Luiz Henrique, ele é formado em Publicidade e Propaganda e é mestre em Comunicação e Consumo. Já vamos para a primeira pergunta. Qual a diferença entre o consumo material e o consumo simbólico? Essa pergunta tem um aspecto interessante porque nós somos condicionados na sociedade a imaginar que só existe, ou pelo menos é mais evidente, o consumo material, que é o consumo de produtos, é quando você vai no supermercado e compra coisas, quando você compra uma roupa, compra um carro. Mas, na verdade, muitos dos grandes pesquisadores da área, né, autores bastante importantes, deixam bem destacado que esse é um volume até bastante menor do que uma outra forma de consumo, que é o consumo simbólico. O consumo simbólico, na verdade, é tudo aquilo que na nossa sociedade de consumo nós, obviamente, consumimos, com perdão do trocadilho, conceitos, o que estamos consumindo, conceitos, conteúdos, ideias, propostas de alguém. Então, antes da gente consumir uma roupa, por exemplo, que seria a compra da roupa, a gente já consumiu a moda, a gente já foi convencido por alguma coisa, a gente já percebeu que para estar inserido socialmente a gente precisa aderir a uma determinada ideia. Isso, por exemplo, é consumo simbólico. E isso é válido não só para a moda, obviamente, para qualquer outra coisa, que nós somos convencidos primeiro pelas ideias e compramos as ideias primeiro, para depois comprar os produtos. Uma leitura de uma revista, por exemplo, eu primeiro estou consumindo os conteúdos dela, o consumo material daquilo é um conjunto de folhas de papel impressas, mas na verdade o que mais importa é o consumo que aqueles conteúdos estão trazendo, é o consumo, na verdade, das ideias que aqueles conteúdos estão trazendo. Isso acontece na religião também. Ah, sem dúvida nenhuma. Até porque o consumo material numa religião, ele é praticamente inexistente. O que eu posso consumir de uma religião? Talvez você possa dizer o seguinte, olha, numa sociedade que agora você tem algumas opções de consumo cristão, quer seja com roupas, quer seja material artístico, como um disco, como você pode até ter algum tipo de produto para ser consumido, para ter o consumo material. Mas o grande consumo de uma religião é o consumo simbólico. É você aderir a ideias, a filosofias, a valores que estão sendo propostos. E assim, o consumo não é simplesmente o ato final, a decisão final. O simples ouvir, o simples ponderar, raciocinar a respeito daquilo, criar um juízo de valor, se você concorda ou não concorda, você está consumindo durante esse percurso.
Então, o consumo não é só a adesão final, como eu disse. Não é simplesmente, olha, eu aceito fazer parte de uma determinada religião, a partir desse momento eu vou consumi-la. Não, só o processo que você passou para chegar a essa conclusão, você consumiu muita informação. Isso é consumo simbólico de uma religião, por exemplo. E qual o papel da publicidade na construção desse discurso que leva ao consumo? Pensando especificamente em igrejas ou religiões, ainda que ela não faça publicidade da maneira que nós conhecemos comercialmente, uma campanha publicitária ou comprando espaços em mídia, ela utiliza, sem dúvida nenhuma, muitos dos recursos do discurso publicitário, que é um discurso de convencimento, é um discurso de persuasão. A publicidade ela tem esse papel, ela tem essa função. Essas estruturas discursivas, essa maneira de se tratar a respeito das coisas, obviamente aumenta a intensidade do consumo até chegar no momento da decisão, para que a decisão certamente seja tomada no sentido de sim, eu quero isso para mim. O que a gente vê hoje nessa sociedade com sem número de igrejas e religiões, são muitas igrejas utilizando isso para o bem, entre aspas, né? Fazendo, na verdade, utilização desses recursos para conseguir mostrar para pessoas bons valores, boas ideias, iniciativas humanitárias, iniciativas de alto valor social, assim como você também tem outras igrejas, outras religiões que utilizam os mesmos discursos, as mesmas estruturas para convencerem as pessoas a aderirem à sua ideia central, à sua ideia principal, mas utilizando argumentos de convencimento associados a promessas de cura, promessas de riqueza, promessas de ascensão social. Na verdade, você está utilizando a mesma estrutura de discurso, mas obviamente você está utilizando com intenções diferentes e de formas diferentes. Professor Luiz Henrique, obrigado por ter estado conosco. Muito obrigado, Maureen, foi um prazer. É uma área que a gente poderia aqui falar muito tempo e inúmeras pesquisas já estão sendo desenvolvidas e existem a respeito desse tema. Professor Rodrigo, a gente pode falar que existe bom ou mal, certo ou errado quando a gente fala a respeito de consumo e religião? O complicado de sempre a gente ser bem taxativo, isso é certo, isso é errado, é a gente generalizar coisas que são complexas por natureza. Certo? A partir do momento que eu acredito que o mundo ele é multiplural, existem muitas vozes diferentes, com pensamentos diferentes, e principalmente eu coloco, eu como cristão, que existe um pecado que atrapalha ainda mais a questão, eu tenho que entender que é difícil determinar com certeza, ó, isso aqui é errado, isso é certo. Um exemplo, o cantor vender o CD que ele produziu como ministério dele, porque ele precisa comer. Ele precisa ter casa, ele precisa pagar, ele precisa sobreviver. Manter o próprio ministério. Ele precisa comprar essas coisas e essas coisas ele só vai ter se ele vender o CD. Isso é errado? Pode ser que você fale que o sistema todo está errado, que a gente não deveria ter, que aí deveria ser voltar ao sistema do Antigo Testamento, onde todo aquele que vive do ministério é pago pelo dízimo. Seria o ideal, mas talvez não seja o real. Então, nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, que cada vez mais as pessoas não estão interessadas nisso. Então, talvez vender o CD não seja ruim, mas o mesmo cantor que vende o seu CD, ele pode fazer isso como qualquer meio de subsistência. Ele pode fazer como meio de subsistência ou ele pode virar um ídolo. Ele pode não ter diferença nenhuma com um cantor sertanejo, com um cantor de rock. E ele se portar, na verdade, não mais para mostrar Deus, mas ele sendo o próprio Deus, o próprio ídolo. Aí nós temos duas relações, né? Da postura do cantor, ou desse artista em questão, e da postura do consumidor. Né? Se ele apenas compra o CD, a gente está usando como exemplo agora o CD, né? Se ele apenas compra o CD para ouvir as músicas, isso faz bem para ele, perfeito. Agora, se ele compra o CD para idolatrar o cantor ou o artista, daí já é uma postura que a gente pode levar para a questão da idolatria. Isso mesmo. Então, é muito fácil a gente acusar o cantor, né? Esse cantor aí subiu a fama. Mas muitas vezes nós estamos ajudando isso. Qual é a sua postura diante disso? Qual a minha postura? Eu acho que cabe a todos nós esse pensamento e não só acusar o outro. Identificar também. A gente agora leva essa discussão para o campo mais tecnológico, né? A parte da tecnorreligião, que é um nome interessante e que a gente tem acompanhado, que hoje em dia está em voga, né? Virou moda, tecnorreligião, muito por conta do contexto tecnológico que nós vivemos. Mas o que se caracteriza como sendo, professor Jorge, a tecnorreligião? Muito bem, a tecnorreligião se caracteriza a partir de um fenômeno no qual há uma percepção social, no imaginário social, em que a técnica ou a tecnologia, ela é percebida socialmente no imaginário não apenas como uma ferramenta, como algo que tem um fim
um meio para alcançar um fim. A tecnologia, ela é vista como se ela fosse dotada de poderes mágicos. A tecnologia, ela deixa de ser um instrumento, um aparato e ganha vida, digamos ganha assim. vida. Ela ganha o que a gente chama de uma autopoiesis, né? É um nome técnico, mas significa que ela passa a ter um poder de autorreprodução. Então agora eu não cultuo mais o cantor, eu não cultuo mais o CD, mas eu passo agora a idolatrar, a cultuar, digamos assim, Exatamente. a tecnologia que me traz essa mensagem. Exatamente. Um exemplo emblemático... Uma nova inversão de valores aí, professor. Exato. Talvez um exemplo para o telespectador entender bem essa relação, para não ficar muito abstrato, é pensar, por exemplo, na Apple. A Apple é uma marca. É uma marca de produtos tecnológicos. Nos Estados Unidos, a Apple é cultuada como se fosse uma religião. Existem seguidores fiéis. Eles fazem rituais. Eles fazem rituais, inclusive, condenando os hereges, aqueles que não são adeptos da Apple. Não são adeptos da Apple. Eles fazem fogueiras onde eles colocam celulares da Samsung ou computadores e tacam fogo naquilo ali e ficam dançando em volta, né? As lojas da Apple não são apenas lojas, são templos, né? Quando inaugurou a loja da Apple aqui no Rio de Janeiro, em janeiro do ano passado, 2014, foi feita uma procissão dentro da loja, né? As pessoas se vestem, se paramentam, usam símbolos. O que a gente percebe aí, professor... Steve Jobs é um ídolo. É uma transferência do que antes existia no universo religioso para o universo tecnológico. Para o universo tecnológico. Então não é mais a mensagem religiosa, aquela mensagem que faz bem, que edifica, que transforma, que está sendo discutida e levada em consideração. Agora sim, esses aparatos tecnológicos são vistos como religião. Exato, eles são vistos como religião, eles são percebidos e sobre eles se constroem cultos religiosos. São novas modalidades religiosas que têm características religiosas, mas que não são as características tradicionais, mas que são as características agora moldadas e revestidas pelos aspectos da modernidade tecnológica. Professor Rodrigo, a gente está chegando ao final do nosso tempo e a gente poderia ficar aqui horas falando, mas essa característica que a gente vê na tecno-religião está muito relacionada aos nossos jovens, ao nosso contexto moderno atual? A gente pode falar que é isso? Acho que a gente não só pode falar, como a gente tem que alertar. Não é a questão agora de você pegar a sua televisão, jogar lá fora, pegar seu celular da Apple. Nada de extremismo. Você não precisa fazer isso. É como a gente falou no primeiro bloco, como eu quero me portar a isso, como eu quero visualizar isso. Se você, mesmo assistindo a TV Novo Tempo, hein? Sim. Se você assiste a TV Novo Tempo por causa do pastor que está falando, por causa da música legal, aí eu acho que você está errado. Você está já dentro desta... visão, dessa postura errada, dessa visão errada de como eu devo encarar os instrumentos tecnológicos, seja eles como for. Você pode pegar o seu celular da Apple, assistir a Novo Tempo, outro canal religioso, tudo isso como um objetivo de chegar a um fim. Okay. Que é o que a gente falou, o objetivo da religião. Religião, religar-nos a Deus. Nós estamos afastados de Deus, o pecado nos separou de Deus, queremos agora nos religar a Ele. Eu posso ter um celular que ele, na verdade, eu mando uma mensagem para alguém que está longe, um ente querido, e eu me sinto perto dele. Mas um dia eu vou fazer o que com ele? Eu vou querer estar junto, eu vou querer abraçá-lo. A tecnologia não substitui a proximidade. Esse é o ponto. Assim como a tecnologia não substitui a proximidade, a televisão não pode substituir a comunidade da igreja, o irmão lá que eu vou conhecer, se ele tiver com problema eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudá-lo. Assim como a tecnologia para os jovens não deve substituir, tipo, hoje eu não vou sair não, vou ficar em casa aqui no Facebook. Cuidar com os extremos. Esse é o ponto. O nosso programa está chegando ao final, mas eu preciso pedir para vocês deixarem uma dica para quem está nos acompanhando e gostaria de entender um pouquinho mais sobre esse assunto, um livro, algum material, para o pessoal se aprofundar nessa questão que a gente está comentando agora. Professor Jorge. Eu vou citar 2 livros, né? Vou pedir licença, vou citar o meu, né, chamado Ciberreligião, né, a construção de vínculos religiosos na cibercultura, que é um livro que eu discuto estas e outras questões. Aprofunda um pouquinho do que a gente falou aqui, Exatamente. né? E um outro texto que trata mais da tecnognose, da tecnoreligiosidade, chama-se A Religião das Máquinas, que é do professor Eric Felinto, da Universidade Federal Fluminense, e é publicado pela editora Sulinas. Professor Rodrigo?
Sua dica de leitura? Uma dica de leitura bem introdutória, está esgotado em forma física, mas ele será lançado agora nos próximos dias em forma de e-book, que ele chama Universitário Cristão na Sociedade do Consumo. Então ele fala de tecnologia, ele fala de consumo, de compra e de venda, ele fala, por exemplo, os adventistas têm um artigo bem legal sobre a guarda do sábado, dentro dessa realidade O que do consumo. significa e como praticá-la. Então é um livro bem completo, é introdutório, então eu acho que você deve... Começa pelo professor Rodrigo Folles, depois vai para os livros do professor Jorge Miklos, você fica aí por dentro desse assunto. Gente, muito obrigada pela participação, obrigada pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia e a gente volta na próxima semana com outro tema bem interessante. Eu te espero aqui. Até lá!